Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, meu caro diácono, caros irmãos. Eu vou continuar o livro sobre Bartimeu, porque eu já falei sobre ele semana passada, vocês lembram, né? Que era aquele texto que vem logo antes desse aqui, de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, pedindo a Jesus para sentar à direita e à esquerda. Eu já apontava como esse texto se une a esse aqui, e vem logo na sequência do filho de Timeu, que pede algo bem diferente. E eu chamava a atenção de vocês como os dois textos estão unidos pela palavra de Jesus a eles. O que Jesus disse a Tiago e João: que quereis que eu vos faça? Aqui ele repete a Bartimeu: que queres que eu te faça? Então a gente percebe ali como é que os textos estão unidos. E o que é que Tiago e João pediram semana passada? Nós queremos sentar na tua glória, à direita e à esquerda. Jesus não atende o pedido daqueles discípulos que estavam com ele desde o início do caminho. Como esse aqui pede melhor: Senhor, eu veja. Ele era cego, pede para ver. Mas isso é uma imagem da sabedoria, que eu veja. Né? E de fato, Tiago e João aparecem como os verdadeiros cegos, que não sabem o que estão. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não veem o que estão pedindo. E ele pediu bem: Senhor, que eu veja. Jesus atendeu. A esse que nem era discípulo, estava à beira do caminho, sentado fora do caminho. E no final do texto, seguia Jesus pelo caminho. Chamava a atenção também para esse contraste entre estar a caminho e estar sentado. Os discípulos Tiago e João estão a caminho com Jesus desde o início e querem se sentar na glória e Jesus não atende. Aqui é o contrário: esse aqui estava sentado fora do caminho, à beira do caminho, à margem do caminho. Mas ele pede a Jesus, Jesus atende e depois ele segue Jesus no caminho. Vou pedir para desligar o celular, por gentileza. Acontece com todo mundo, isso aí pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer comigo um dia do meu celular tocar, que eu já peço desculpas antecipadamente. Nessa hora a gente desliga o celular, né? A gente pergunta para a gente esse que eu penso. E eu chamava a atenção para um detalhe aqui, volta comigo aqui, volta aqui comigo. Chamava a atenção para como Bartimeu é um modelo para nós, porque ele ouve a quem devia ouvir e não ouve a quem não devia ouvir. Olha o que diz aqui. Ele começou a gritar, nisso também ele é um exemplo para nós. Como ele pede bem: Senhor, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É o que todos nós devemos pedir a Deus: piedade, tem compaixão de mim. Toda missa a gente começa logo no início com o ato penitencial, pedindo perdão, pedindo: Senhor, tem piedade de nós. Não é à toa, não é só um rito. É porque é isso que nós devemos pedir a Deus: perdão dos nossos pecados. Senhor, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, ou com mais força, ou mais alto. Várias traduções a gente pode trazer aqui. Gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Ou seja, ele que era cego, parecia surdo nessa hora, continuou gritando. E aí Jesus parou e chamou ele. Aliás,
Eu já vou falar sobre ele. Chamou, não, mandou chamar, chamai-o. Alguns foram até ele, eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Bela palavra, o texto diz: ele te chama, aqui está, Jesus te chama, ok? A gente sabe que foi Jesus que chamou. Essas três palavras, são três verbos na verdade. Aqui a gente traduz coragem, está bem traduzido, mas é um verbo que vem da palavra coragem, seria algo como encoraja-te, levanta-te. Jesus está te chamando, ele te chama. Então os dois verbos primeiro dirigidos a ele, depois falando que Jesus está chamando. Aí o cego ouviu. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Que coisa curiosa. Eu dizia, ele é um exemplo daquilo que nós não devemos ouvir e do que devemos ouvir. Porque nós também ouvimos pessoas que falam para nós que rezar não adianta, você acha que devo ouvir? Olha quanta gente tem no mundo, tanta gente passando fome, tanta guerra, tanta coisa, você vai rezar, você acha que Deus vai te ouvir? Ah, isso é bobagem, você não vai ir na igreja de rezar, você entra por ouvido e sai pelo outro. Repreendo, claro que Deus me ouve. Meu Deus é um Deus próximo a mim, e que me ouve, mesmo que eu seja um qualquer jogado, que todo mundo manda jogar a boca à beira do caminho, ele está me chamando ali, está ouvindo minha oração. Então, agora quando outros dizem para mim: coragem, levanta, vamos, Jesus está chamando, desanima não, vamos abrir a palavra dele, vamos ver o que Deus tem a dizer, faz a sua oração, vai na igreja, reza, vamos lá, não desanima, aí eu ouço. A quem eu não vou ouvir e a quem eu vou ouvir. Bartimeu é um bom exemplo para nós. A figura de Bartimeu, de fato, é um modelo para todos os cristãos do Evangelho de Marcos, especialmente. É um texto híbrido, inclusive os autores vão dizer, porque ele é um relato de uma cura, a gente vê aqui, a cura de um cego, como tantos outros, mas é também um relato vocacional. Os textos vocacionais, a gente vê quando Jesus chama Pedro e André, depois Tiago e João, e quando ele chama Mateus, sempre diz lá: Jesus viu, chamou, deixaram alguma coisa e seguiram Jesus. Jesus passaram lá da Galileia, viu Pedro e André jogando a gente, chamou, deixaram a gente seguir a Jesus. Andaram mais um pouco, viu Tiago e João, chamou, deixaram o pai e a barca, seguiram a Jesus. Mateus na coletoria de impostos. Jesus viu Mateus, chamou e deixou a coletoria, seguiu a Jesus. Sempre isso. Aqui a gente tem todos esses elementos do chamado vocacional, mas está faltando um. Que curioso. Qual é o elemento que falta aqui? O primeiro, Jesus não vê Bartimeu. Jesus que via tudo, Jesus que prestava atenção a tudo que acontecia à volta dele. Jesus que sabia quem ia traí-lo, quem ia abandoná-lo, sabia que estavam querendo pegar ele numa armadilha, que se antecipou e anunciou a paixão 3 vezes, que está ciente de tudo à sua volta. Curiosamente, Jesus não viu Bartimeu, outra coisa. Ele simplesmente passou, ele ouviu Bartimeu. Mas o resto dos elementos a gente tem. Jesus chamou indiretamente, não ele, mas falou: chamai-o. Bartimeu se desfaz de algo, ele joga o manto que ele tinha. Para nós pode ser pouca coisa, mas para o mendigo, o manto é tudo. Porque o manto é como ele se cobre, como ele esconde as vergonhas dele, como ele se protege do frio, como ele coloca o manto para as pessoas jogarem as moedas. O manto é tudo para ele, então ele se desfez de tudo, jogou o manto, foi até Jesus, Jesus chamou ele e ele, a partir dali, segue Jesus pelo caminho. Mas o que falta é justamente o elemento de ver. Olha que curioso. Jesus não viu Bartimeu. Né? Só que Bartimeu é que é o cego. Então, de alguma maneira, é como se tivesse aquelas entrelinhas, algo do tipo: Jesus não vai nos pedir aquilo que nós não podemos dar a Ele. Ele se coloca no mesmo nível que nós, no mesmo âmbito, Ele desce até nós. Como lá no texto de Zaqueu, no alto da árvore, Jesus olhou para cima para falar com Zaqueu que era baixo. E sempre assim, Jesus vem até nós, um Deus próximo, que desce até onde nós estamos. Não vai exigir de Bartimeu mais do que pode. Então, é um texto vocacional, é um texto também de cura. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, mais um exemplo de como é modelo para nós. Bartimeu é a última cura do Evangelho de Marcos. Depois dela, Jesus entra em Jerusalém, a gente tem o relato da paixão. Começa o domingo de Ramos, como a gente fala, depois todo o relato da paixão de Jesus até a sua morte e ressurreição. A última cura do Evangelho de Marcos é essa aqui, de Bartimeu. E é também o último chamado vocacional.
E ele é um modelo para todas as gerações seguintes. O exemplo de Bartimeu. Por quê? Porque como ele, nós também não vimos Jesus. Nós não temos como ver, não vimos. Nós todos, a partir da segunda geração, já a partir da segunda geração cristã, em diante, ainda no primeiro século, dali em diante até hoje, nós não vimos Jesus, nós apenas ouvimos falar dele. Alguém falou de Jesus para nós. Então, o exemplo é, mesmo nós não tendo ouvido, não temos visto Jesus, apenas tendo ouvido falar, ele nos chama. Mas nos chama mediado por outras pessoas. São outras pessoas, e não o próprio Jesus, quem dizem para nós, coragem, levanta, Jesus está chamando. Mas mesmo assim nós temos acesso a Ele. Ele vai nos atender, vai nos curar, vai nos chamar ao seu seguimento, e nós podemos segui-lo pelo caminho, mesmo que nós não tenhamos visto, que nós apenas temos ouvido falar dele por outras pessoas. Por isso, Bartimeu é um modelo para todas as outras gerações cristãs. E não por acaso, como eu falei, é a última cura e o último chamado vocacional. Nós também não vimos Jesus, mas temos pessoas que dizem para nós, coragem, levanta, Jesus está te chamando, vai até Ele, Ele vai te chamar, você vai poder seguir. Modelo para nós. E tem mais uma coisa que eu queria fazer essa reflexão com vocês aqui. Como esse texto é um texto que explica muito bem a intercessão dos santos. Tá? Às vezes a gente não entende bem, pensa que a intercessão dos santos é isso. Eu vou pedir para os santos, porque assim, eles estão mais pertinho de Jesus. Jesus está lá no trono da glória, lá altíssimo, os santos estão ali em volta, estão mais perto. Então eu vou pedir a Jesus, Jesus está muito alto, muito longe. Eu vou pedir ao santo que ele está mais pertinho, né? E aí ele é o intermediário para mim. Como é que eu vou conseguir um favor do prefeito, do vereador? Eu não consigo. Mas eu conheço um assessor dele que consegue fazer um caminho ali para mim, né? E quem sou eu? Não Zé ninguém, né? Aí eu vou pedir a alguém que está mais pertinho, pode conseguir um favor para mim, né? Então, às vezes a gente pode pensar que a intercessão dos santos é assim, mas não é essa a lógica da intercessão dos santos, não é. Ainda que às vezes a gente quase na linguagem popular pense assim. O santo não é um intermediário entre nós e Jesus. Não é. Porque se fosse para isso a gente não precisava. Porque, meus irmãos, não tem ninguém mais próximo de nós que Jesus. Não tem. Nenhum santo mais próximo de nós que Jesus. Ele é que é o Deus conosco. O Deus que está próximo a nós. Está sempre ali, próximo, com a mão estendida falando ali, nos chamando. O santo é para nos motivar, não é um intermediário. Assim como nós, por exemplo, nós não rezamos uns pelos outros. Padre, reza por mim que eu estou precisando. Padre, reza por mim. Você pede oração a pessoa que você sabe que é de oração com você. Nós rezamos e intercedemos uns pelos outros. E nenhum de nós acha que essa pessoa é como que intermediário entre mim e Jesus, mas ela me ajuda na minha oração, ela me motiva. A mesma coisa com os que estão no céu. Nós rezamos e pedimos a intercessão deles, porque eles são vivos, fazem parte da mesma igreja, nos ajudam, nos motivam também no seguimento de Jesus. Mas não é que eles estão mais pertinho e Jesus está longe, não. Jesus está próximo a nós. Não precisa de ninguém mais próximo dele. Ele que deu a vida por nós, Ele que derramou seu sangue por nós, Ele que nos amou até o fim. Não precisa... O que é que nos ajuda a intercessão dos santos? Justamente aqui. Esse exemplo aqui eu acho que é muito bom. Ele ali gritando, Jesus tem piedade de mim, como nós também. E aí alguns se aproximaram e disseram para ele, coragem, levanta, Jesus te chama. Esses são os santos. Os santos são aqueles que apontam para nosso Senhor e dizem, coragem, levanta, Jesus está te chamando. Que mostra para nós, como eu fui fiel, você pode ser fiel também. Jesus está aí a seus pés, Jesus está sempre próximo, batendo a porta, eles que estão à porta e batem, sempre com a mão estendida para nós. Os santos são esses que nos apontam o caminho. Semana que vem a gente vai celebrar a festa de todos os santos. E é justamente isso. Esses que intercedem e nos motivam a seguir Jesus. Esse texto fala muito bem sobre essa realidade. Então nós vamos até Jesus e pensamos, como Bartimeu pediu, primeiro pedir piedade, pedir compaixão para nós,
E depois pedir, Senhor, que eu veja. Todos os dias a gente pede, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, que eu veja o que você quer para a minha vida. Que eu veja quem eu sou, quais são minhas misérias, o que eu devo pedir perdão. Quais são os meus dons e talentos, como eu devo produzir frutos, retribuir tudo o bem que você faz por mim. Então, que Bartimeu seja esse exemplo para nós e que nós sigamos com Jesus pelo caminho. Amém.